Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o House. Estarei fazendo a análise do Capitão Barbosa. Sua conta está no nível 61. Ele é do servidor número 40, ou seja, ele tem um pouco mais de 90 dias de conta. Está na Team BR2. Sua fase atual é do Inferno 1610. Inicialmente vamos analisar seus heróis. Ele está com dois místicos com três exclusivos já, ou seja, a conta está bem avançada. Então ele está conseguindo pegar aproximadamente o Mítico com 3 explosivos com 45 dias. Em relação à sua Brynhild, você tem que trabalhar a velocidade e a resistência a efeito e seu dano crítico. Sua velocidade, o ideal é chegar em pelo menos 1700. Já fica excelente para a Brynhild. Enquanto a resistência a efeito, é interessante você chegar em 20 a 30%. Se conseguir passar um pouco, é mais excelente ainda. Mas se conseguir pelo menos passar de 20% já é muito bom. Em relação ao Ben Austin, o Ben Austin ele precisa de velocidade e de efeito de acerto, que você tem bastante. Já no Sigmund, você precisa de defesa, que você tem bastante. Precisa de efeito de acerto e de maestria. Efeito de acerto você tem a quantidade boa. O que acaba pecando é na sua maestria, que está muito baixo. Você tem uma quantidade ideal de efeito de acerto, porém não tem quase nada de maestria. Então é interessante você trabalhar um pouco mais de maestria. E outro status que eu vi que está muito baixo também é a sua velocidade. Tem que melhorar um pouco a velocidade do Sigmund. Em relação à Catarina, o ideal é vida, velocidade e efeito de acerto nem tanto, mas é interessante ainda. O efeito de acerto é mais para aplicar a fraqueza em cima do hit básico, onde você tem uma quantidade muito boa de vida. Você tem 550 de HP, 550k de HP e 2200 de speed, que é uma quantidade muito boa. Então sua Catarina está com um ótimo status. Em relação ao Noel, ele precisa de vida, defesa um pouco interessante e efeito de acerto. Você tem bastante efeito de acerto, você tem quase 98%, que é uma qualidade muito boa para o seu personagem. Aqui não mostra, mas é interessante ele ficar com bastante velocidade para ele iniciar aplicando o atordoamento com sua ultimate. E você está com dois exclusivos. Com dois exclusivos na sua ultimate, você vai acabar curando em 15% do HP do Noel. E na sua segunda skill, você vai acabar dando buff de move speed. Com o Nazeal, o atributo mais interessante você trabalhar é o efeito de acerto. Muito mais interessante do que a vida em si. Que você está com uma quantidade muito boa de efeito de acerto. E ainda está com dois exclusivos dele. Onde que com um só exclusivo, você já você já inicia aplicando o congelamento em área, o Focas. Como eu fiz análise da sua conta, você não tem nenhum. O seu único DPS bom em área é o Bari. O Bari está com 1868 de speed. Então é interessante. Só que o Bari ele não consegue matar todos os inimigos em um turno só, é necessário dois. Então é interessante você deixar o Focus com menos speed, que é o que você deixou. Aí, como opção, você comba ou com Risonja, vai permitir o Risonja usar sua ultimate duas vezes, ou com Bari, que é o que você vem utilizando pelo que analisei. Futuramente, caso você pegue uma Nita, a Nita já é um DPS em área que consegue matar todos os alvos apenas com sua ultimate. Se não matar apenas com sua ultimate, vai deixar os inimigos com bem pouca vida. Então, quando você escolher a sua Nita como mítico e colocar pelo menos dois ou três exclusivo ele, acelere o máximo que conseguir o Focus. Tente passar de 2000 a velocidade, que é o atributo mais exigido no Focus, a vida nem tanto. Em relação ao Fringe, é exigido vida, defesa e efeito de acerto, onde onde o efeito de acerto está com a quantidade bem baixa, a velocidade tem que dar uma melhorada também, e a vida tem uma quantidade boa, a mesma quantidade que defesa. Sua Space, o atributo mais necessário é a velocidade, o efeito de acerto nem tanto. Mais interessante é a velocidade, que está com a quantidade bem boa.
A Alicia. É necessário efeito de acerto, maestria e ataque. Você tem que trabalhar um pouco mais a maestria. Quanto mais passar do 100%, mais interessante fica para o seu personagem. O recomendado no mínimo é chegar em pelo menos 110, 120%. No efeito de acerto, é interessante você ficar com pelo menos no mínimo 60%. Quanto mais você conseguir passar, melhor que é. O seu Risonja. Os atributos dele é vida, efeito de acerto e maestria. Está com uma quantidade de efeito de acerto muito boa e maestria você está com uma quantidade também muito interessante e uma quantidade de vida também muito interessante. Pelo que eu analisei, você utiliza o Risonja no Guild Boss. Então, já que você tem o Noel na sua composição e o Noel aqui vou te mostrar. Quando ele usa seu ataque básico, ele diminui a resistência a efeito dos inimigos em 50%. Já que ele tem esse debuff aqui de reduzir a resistência a efeito, você pode dar uma baixada no efeito de acerto do Risonja. Você abaixa para uns 60% e aumenta a maestria dele, tentando chegar pelo menos 130, 140% de maestria, já fica muito interessante. O Barry, como eu tinha falado, tem que trabalhar a maestria, em qual parei. O Easter, você não upou o artefato ainda de facção, porém ele vai ficar com uma quantidade boa, ele vai ficar com quase. Ficar com quase 2.100 de speed, aí é uma quantidade bem boa. A Guilliman, eu acabei trocando seu artefato, tá? A Guilliman, aqui você tá upando a Guilliman errado, mano. Vou alterar aqui pra você. Filtro, é taxa crítica. Mas eu já utilizo nos outros. Ó, a Guilliman, você tem que focar taxa crítica e dano crítico. Quando você abrir aqui as opções, não vai mostrar, vai mostrar efeito de acerto. Porém, a Guilherme, ela não precisa de muito efeito de acerto para remover todas as vantagens, ó. E remove todas as vantagens, ou seja, não precisa de efeito de acerto. Ela só vai precisar de efeito de acerto para aplicar essa skill aqui. Então é muito mais interessante você upar a taxa crítica e o dano crítico, tornando ela uma stripper excelente assim, do que você upar o efeito de acerto. Então aqui, vamos ver. Pera aí. Já vou mexer para você. Ó, o Bully você vai upar. Vamos ver. Sua, Mar... Sua Margarita tá sim. Ó, vou pegar da Margarita os itens. Porque essa Margarita tá nível 100. Vamos ver qual que é o outro, cara. Aqui é a taxa crítica. Dano crítico. Primeiro. Ataque, dano crítico. Parece dar mais. O mais interessante é esse daqui, ó. Efeito de acerto ele não precisa, como eu tinha te falado. Pronto. Ó, agora sim, ó. Eu alterei os artefatos da Guilherme. É só você upar, ó. Você upar esse daqui, ele vai chegar aproximadamente em 22% de taxa crítica. Ou seja, de 50% que você tá, ele vai subir para 64%.
E ainda tem os outros artefatos que vai praticamente manter o atributo. Vai ficar com 220 de dano crítico, já é uma quantidade boa para o seu tempo de jogo. Conforme você for evoluindo o seu tempo, é interessante que seu dano crítico passe de 250% até chegue até em 300. Enquanto a taxa crítica já é interessante em deixar com pelo menos no mínimo 80%. Eu deixei aqui com 50%, só que no esse artefato ainda. Quando upar, vai chegar em 65%. Ou seja, vai faltar bem pouco para chegar nos 80% que é o ideal. Vamos ver a file como tá. A velocidade, eu tenho que trabalhar a velocidade, porém você não upou ainda. A Riley tá boa, é só se eu pausar os itens. Você não upou os itens, mas tá com a qualidade de maestria muito boa e tá com efeito de acerto muito bom. Tá melhor do que sua Alicia. Isso que sua Alicia tem 4 exclusivo, ó. Tá bem melhor que sua Alicia, o Ives. A C9 tá com uma velocidade interessante, uma vida interessante. É basicamente seus personagens vão trabalhar no nível 150. O restante eu não vou falar muito não. Vamos ver seus talentos, como que tá. Aqui eu já vou te dar uma dica, ô Igor. Esses atributos com taxa não é interessante você upar nos talentos. Sempre upe os com um atributo normal. Esse daqui, a vida normal. O único que é interessante você upar com taxa é a taxa de velocidade, porém não tem no talento de defesa. Então você sempre vai upar os atributos normais primeiro e depois você foca nos com taxa, ó. Aqui você primeiro vai upar esses dois. Depois você vai ir para taxa ou para speed daí, no ataque. No ataque é a mesma coisa. É muito mais interessante você upar os atributos normais do que os com taxa. É o que você estava seguindo. Aqui você só upou o de vida. E aqui upou o de speed. Ó. Tava certo. Aqui também upou o speed. Mas aqui você estava upando a taxa. Ó. Não é muito bom upar a taxa. Pare de upar a taxa e foque só na vida. Depois da vida, você vai para defesa ou para efeito curativo por causa do suporte, daí que normalmente é para curar um pouco mais. Em relação ao talento da marca, vamos na marca vermelha. Você upou focando na Brynhild. Focou mais os atributos normais, aqui você seguiu correto. Aqui está tudo equilibrado praticamente. E você estava focando mais os normais, estando correto também. E aqui está tudo equilibrado. Só focou o speed. O único talento que estava meio errado é aqui, ó. Mas aqui você upou a taxa de defesa pensando na Brynhild. Po- Porém, se você tivesse chegado aqui no level 30, seria muito mais interessante você chegar no level 20, que no caso você não vai conseguir. Você vai conseguir chegar pelo menos no nível 24 ou 25 jogando daqui para cá. Só que não vale a pena redistribuir. Então, os seus talentos estão até bem organizados. Foi só alguns de classe que estava meio errado daí. Agora vamos para sua arena. Que ó, você usa esses três times de arena. A primeira questão que entra é o que eu te falei. Muita gente vai ter a Anitta, então você nunca pode atacar usando Dot contra a Anitta, porque a Anitta é imune a Dot. Então sempre quando tiver Anitta, evite usar o Barry, evite usar o Rizonja, sempre use outros personagens, porque não vai dar dano na Anitta, infelizmente. Aqui, ó, é interessante você colocar um controle, ó, que coloca o Nazel vai ajudar grande para você
pra você atacar. Vou até editar pra você aqui. Vai ajudar bem mais que o bem Austin aqui. Aqui é a arena clássica. Pronto. Vamos ver se é time de arena avançado. Aqui, ó. Aqui você já tem um acelerador no seu time. Então, o que é interessante você pegar e colocar o Pocas aqui, porque aqui você já tem um acelerador. Não precisa ter dois aceleradores no mesmo time, só um já é o suficiente. E aqui você deixa dois controles mesmo. Aqui, ó, já ficou excelente sua composição aqui, ó. Porque você tem um acelerador, você tem um que causa stun, ca- causa stun não, um que dá silence, quer dizer, aqui vai ser o que causa congelamento e que cura. Aqui vai ser o que remove os buffs e dá bastante dano. E aqui causa dano em área, esse DPS em área. A Brihilde ela vai limpar. O Nazel vai dar congelamento em área. A Sinov vai acelerar seu time. A Alice vai bater em área. E a Hayley vai proteger seu time. A Catarina vai limpar duas desvantagens, vai dar escudo. O Risonja vai bater em área. O Poco vai acelerar o Risonja. Sigmund vai dar dano em área. E o Benioff vai puxar que todos eles batem e vai desacelerar o turno. Volta. Então, pro meu conselho de arena, o que você pode melhorar? Infelizmente você não tem. Você tem a Margarita, mas não tem exclusivo da Margarita, pelo que eu olhei. Então, mas você tem o terror aqui, ó. Cadê ele? Você tem esse daqui, ó. Esse personagem aqui é muito bom pro ataque. Ele é praticamente uma Margarita. Vou te mostrar aqui, ó. Cadê o terror? O nome já fala, o terror. Aqui, ó. Antes dele usar sua ultimate, ele já ganha 60% de dano crítico. Ou seja, ele provavelmente vai passar dos 250% de dano crítico. Em seguida, ele vai causar 200 de dano a todos os inimigos e vai ignorar o escudo deles. Então, se os inimigos colocar escudo ou não, pouco importa, ele vai ignorar os escudos. E além disso, vai causar 150% de dano de ataque aos alvos com escudo após causar o dano. Ou seja, vai causar 450% de dano, isso sem upar a skill e sem o exclusivo 3. Além disso, tem sua passiva, que o terror causa 40% de dano crítico extra quando ele causa dano aos alvos com escudo. Então, se o alvo tiver escudo, vai aumentar quase em 100% seu dano crítico só com a passiva e com sua ultimate. Então, o combo que você vai utilizar vai ser o terror, o Poseidon e a Space. Você vai utilizar esse combo aqui. E só esses três praticamente vai te garantir uma vitória na arena avançada. O outro combo que eu recomendo você utilizar é o Focas. E provavelmente você, como terceiro mid, vai acabar escolhendo a Nita ou o Nordak, acredito eu. Então, caso você escolher a Nita, use Focas e Nita. Upe o speed do Focus no máximo, tente chegar aos 2.200 de speed, que a Anitta vai fazer a limpa daí. Aí, como terceiro time, você usa o Ben Austin, a Catarina. Aí você pode usar ou o Noel ou o Nazel como controle, a Brynhilde e um outro personagem de dano. Esses são os três times que eu recomendo para você montar. Agora vamos pro. Pegar aqui. Ah, não, vou deixar que depois você pega. Agora vamos para Abismo da Facção. No Abismo da Facção, primeiramente eu vou falar quais as tribos mais fáceis de upar. Em primeiro lugar está a tribo do Dragão, devido a ter dois personagens de evento muito quebrado, que é o Paulinho e o Nicolas. A tribo do Dragão fica uma tribo excelente para você upar.
Em segundo lugar, tem a Sábio do Pôr do Sol. Só um personagem só carrega a Sábio do Pôr do Sol longo, que é a Anitta. Só de você ter a Anitta, você já vai conseguir avançar muito. Você vai conseguir pelo menos fazer 54 estrelas. Você vai conseguir aumentar quase 30 estrelas só tendo a Anitta. A outra facção que você consegue upar facinho, com bastante facilidade, é a Legião da Catástrofe. A Legião da Catástrofe é outra facção que você consegue upar com bastante facilidade. Em segundo lugar, é a Onda Oculta. Para mim, é uma das facções mais fáceis de você pegar a estrela é a Onda Oculta, porque seus personagens têm muita sinergia. A terceira facção mais fácil para mim é a Guardas de Porto de Espada. É outra facção bastante fácil por causa que seus personagens dão bastante dano e tem bastante cura e escudo. Agora vamos olhar cada facção seus personagens. Aqui você. Esses quatro são seus principais. Aí você fica revezando entre o Ibis e essa daqui. Está com uma comp excelente para o seu nível. Vamos ver quais o que utiliza no level final. Pauline Noel, Win, Pauline Noel, Izone. Aqui, ó. Como deu para perceber, os três personagens mais utilizados são o Pauline, o Nicholas e o Risonja. São os três personagens mais utilizados. Aí o restante você pode intercalar. Você pode intercalar o Win, essa daqui que eu esqueci o nome, a Amélia. Então tem bastante opção para você acabar intercalando entre tanto escudo e cura, quanto dano daí. Na Sábios do Pôr do Sol, os dois personagens principais é a Anitta e a Gurrana. Você, infelizmente, não tem eles. Porém, tem o Elbeck, que é muito roubado. Esse daqui também que é muito roubado. Para facilitar, vou olhar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, assim que você ter a Anitta e a Gurrana, sua facção do Sol, Sábios do Pôr do Sol vai evoluir sem precedentes. Só de você upar essas duas e o Elbeck, que é esse daqui que você já tem, você facilmente consegue chegar pelo menos na fase 21, 22, só upando esses três, dando mais de 60 estrelas. Aqui nos Florestais, você regrediu a Luna, pelo que eu vi. E você tem a Verônica, que é um ótimo DPS em alvo único. E tem a Megan, tem o Gru e o Teru. É. Sua opção é upar a Verônica, upar a Megan e upar ou o Gru ou o Teru para sustain. Daí o Teru ele ainda aplica escudo e cura. Upa o Teru, mas recomendo mais o Teru mesmo. Só com esses três personagens você vai conseguir chegar pelo menos na fase 15 dos florestais. Você vai evoluir bastante sua conta. Na Legião da Catástrofe, infelizmente você não tem personagens bons. O recomendável seria você upar o Malis, upar esse daqui, upar a Margarita, o Focas e o Besmok. Só que o que seria mais interessante mesmo, queria mais te ajudar é você ter o Nandinho, o Lucifer, o Andreas, a Alice e o Gunner. Seria a composição perfeita para fazer a Legião da Catástrofe. Em relação ao Parlamento da Luz Sagrada, você tem ótimos heróis, tem um ótimo DPS com contra-ataque, tem um outro personagem que controla turno e dá dano em alvo único, tem outra curandeira que tanto cura quanto aplica escudo e vantagem. Outro personagem que é a Fiona, que é roubadíssimo, que ela ressuscita, trabalha a questão do mordidor de turno, cura, dá escudo, stuna com sua ultimate, aplica atordoamento, personagem roubadíssimo. Então, só de você upar a Elina, que é seu dano, upar a Fiona, upar a Elsa
E o Shielder vai permitir você sobar bastante a facção do Parlamento da Luz Sagrada, passando da fase 15. Essa seita eterna. Infelizmente não tem personagem muito bom, então vamos ignorar. O Olho de Bruxo. O Olho de Bruxo você tem uma Guilherme, que é interessantíssima você upar. Uma Melody, que é interessantíssima você upar. E a Space. Só com esses três personagens, ou se não a Guilherme, a Space e a Ana, você consegue pelo menos chegar na fase 15. Só upando esses três para o despertar nível 5. A Melody você upa como próximo deck, você vai dar mais uma evoluída. Os Esquecidos, infelizmente você não tem personagens bons também, então não irei estar falando sobre essa facção. Seita também você não tem. Irmandade sem nome. Esse seria o terror, que é muito interessante seu papo, porque você vai ajudar tanto na facção quanto na arena. O Bari e o Flint. Só apenas upando esses três você consegue facilmente chegar na fase 15 da Irmandade Sem Nome. Na Onda Oculta você tem excelentes heróis. Você tem um Bully, que é muito interessante você colocar pelo menos dois exclusivos ou três exclusivos que vai permitir você fazer level 30 da Torre da Marca no automático. Você tem um set que ele também dá escudo, cura e ainda buffa os aliados com ondulação e ataque no nível 2. Comba muito bem com o Bulho, esses dois combam muito bem. Tem a Equina, que é excelente pro Guild Boss. Tem uma Edith que causa bastante dano em área. Tem o Gora, que é excelente também, um dos épicos mais fortes do jogo. Tem a Olivia, que é um épico novo que é muito roubado também, que ela aplica, ó, aumenta a defesa dos aliados em 60% quando tem 3 exclusivos. Você juntar a Olivia e a Brynhilde fica muito quebrado. Tem a Hayley também, que ela é muito quebrada, ela remove as vantagens, ó. Aqui concede o escudo de 25% com 3 exclusivos sobre K40, ó, bem roubado esse personagem também. E tem o Maquin, que o Maquin, o Escorpião é um outro dos épicos mais bons do jogo. Então, caso você não tiver ele upado, upe também. Vai te ajudar muito na facção da Onda Oculta. Ou Guardas do Porto Espada, você tem o Ben Aush, tem o Easter, tem a Catarina, tem o Barry, tem o Sigmund. Então você já tem excelentes heróis no seu guarda do porte de espadas. Tente colocar pelo menos três exclusivos no Easter, vai ajudar mais ainda, porque o- vai aplicar o atordoamento em área e, e os inimigos não vão poder resistir. Cadê? Aqui, ó, não pode ser removido. Aqui, o efeito não pode ser purificado e nem bloqueado, ou seja, com 3 exclusivos deixa essa habilidade excelente. Então não tenha dó de gastar exclusivos nesse personagem também. Vamos ver. Florestais já falei. Então eu acredito que eu já falei sobre todas as facções. Então vamos lá. Na sua conta, a facção mais fácil de subir é a Tribo do Dragão, a Guardas do Porto de Espada e a Onda Oculta. Essas três facções são as mais fáceis. Para o próximo mítico, o mítico que vai mais te ajudar a subir também vai ser a Anitta. Por quê? Porque, ó, peraí. Ó, porque ó, você tem apenas 24 estrelas com a Sagas do Pôr do Sol. Só com a Anitta, só jogando com a Anitta sozinho, você consegue chegar pelo menos na fase 18. E falta bem pouco para você pegar a então falta só 150 estrelas, 140 na verdade. Então só aqui você vai dar um up na sua conta em quase 30 estrelas. Sua Legião da Catástrofe, infelizmente você não tirou heróis bons, muito menos os esquecidos. A Irmandade Sem Nome, se você conseguir dar um upzinho, você consegue chegar pelo menos na fase 15. O Guardas do Porto de Espada, você está bem avançado também. Acredito que sem colocar exclusivo vai ser diferente. Vai ser difícil você fazer esse deck por causa do chefe, ó.
Massacre o HP, essa habilidade é muito roubada. E você só tem, acho que só a Catarina com. Ali, ah, não, você tem o Sigmund, então. Se você dá uma upada no Sigmund, é capaz de você passar essa fase aqui sem dificuldades também, já que você tem dois personagens que dá escudo e um que cura também. Nossa, onda oculta. É a facção que eu falei que você tem heróis muito bom. Você vai longe nessa facção aqui. Não tenha dó de gastar exclusivo no Bully, muito menos nos olhos. Quer dizer, não tenha dó de gastar olho no Bully, muito menos no Maquin, muito menos na Ikine e no Set. São personagens muito ótimos. Muito bom você utilizar seus olhos. Inicialmente eu recomendo você utilizar no Bully. Colocar pelo menos ele E2 ou E3 vai te ajudar muito. Essas são as facções que você mais consegue avançar. Tribo do Dragão, Portas do Porto Espada e a Onda Oculta. Se escolher a Anitta, você leva longe os Sábios do Pôr do Sol. Se escolher o Nordak, você leva longe o Parlamento da Luz Sagrada também. Você tem quatro excelentes heróis, só tá faltando o Nordak ele vai ajudar e o pai Lina. Em relação à Torre da Marca, para fazer o nível 30 é só você upar o Bully. Upar o Bully e colocar os exclusivos. Aqui é questão de tempo você conseguir pegar a terceira estrela, já que você já conseguiu pegar duas. A Torre Azul é impossível você avançar sem a Nita e a Gohanna, conforme você vai observar aqui agora. Ó, Ni- Cadê? Nita Gohanna, Nita Gohanna, Nita, Nita Gohanna, Nita Gohanna, Nita Gohanna, Nita Gohanna. Como você percebeu, às vezes não tinha Gohanna, mas tinha outros personagens muito bons. Porém, a Nita tinha nesses 10 principais aqui que fizeram o level 30. Então, caso você não tenha a Gohanna, ou pelo menos a Nita e a Melody que eu vi que você tem. Na marca forte, Nicholas, o Easter que você tem também, o Easter Nicholas, Belton, Twister, Nicholas e Belton. Quando não tem Belton, usou Paulinho. Então aqui praticamente você já tem um time excelente para fazer o nível 30. Só está faltando você upar os exclusivos e os atributos. Então agora eu vou falar minhas conclusões finais. Em relação a seus personagens, a primeira coisa que você tem que trabalhar em alguns heróis no artefato da facção, você não estava utilizando o artefato de velocidade. Então altere essa questão. E no Poseidon, no Focus e na Space, coloque o segundo artefato com o atributo de resistência a efeito. Coloque com resistência a efeito que, que vai te auxiliar muito na arena. Por quê? Porque tanto o Focus quanto o Poseidon e a Space são personagens que você usa apenas na arena e na arena avançada. Ou seja, não vai acabar te atrapalhando em outros conteúdos do jogo. De composição da arena, eu vou relembrar para você. Buscar a Anitta e o Nordak como próximos épicos. Aí com a Anitta, você aumenta o máximo de speed que você conseguir no Focas. Aí você trabalha como de Focas e Nita. Como segundo time, você vai usar o combo da Space, o Poseidon e o Terror. O Terror é esse daqui, ó. Eu já mostrei várias vezes. Cadê? O Terror é esse daqui. Até coloquei, acabei colocando ele sem querer, depois faz a alteração. Então esse vai ser o seu segundo time. Como terceiro time, você pode usar o Ben Austin, a Catarina, o a Brynhilde, o Nazeal e o Papai Noel
Ou senão o Nazel e a Guilliman também é interessante quando você upar a Guilliman, que eu alterei logo no início do vídeo colocando os itens e artefatos de taxa crítica e dano crítico. Esse pode ser seu terceiro time. E como foco principal, esses três times você sempre vai vencer no automático. O único time que fica difícil você vencer no automático é quando você cai contra uma outra Brynhild do outro lado. Nessa questão, você vai ter que usar ou um time com muito controle para a Brynhild, ou se não, caso sua Brynhild tiver mais exclusivo do que a inimiga, jogue Brynhild contra Brynhild, que se a sua for mais forte, você vai vencer sem dificuldades. Sua conta está excelente, está com um pouco mais de 90 dias, você já está com dois exclusivos, com dois míticos, quer dizer, seus dois míticos estão muito bem upados, não tenho o que reclamar da sua conta, é apenas erros comuns que às vezes acontecem, às vezes você até tinha feito certo no começo do jogo e acabou alterando sem querer, que era a questão do artefato da facção sempre ser velocidade, e aquela dica que eu falei tanto no Focus, calma aí, tanto no Focus quanto na Space, no Zaiden e no Terror, que eu recomendei você upar ele também. Como mítico, eu vou recomendar você pegar ou a Anitta, que é esse mítico aqui, ou o Nordak. O Nordak, depois do rework, ficou muito roubado, tá já servindo tanto para campanha quanto para arena e facção, tá servindo para tudo o Nordak. A Anitta também, a Anitta é um DPS que você vai usar para tudo. Eu ainda recomendo você pegar a Anitta primeiro que o Nordak, por quê? Infelizmente, o seu único DPS em área que você tem é o Rizonja. Você tem até o Bari, só que o Bari não consegue carregar seu time. E o dano da Anitta vai ser muito superior. O dano da Anitta é até superior do que o Rizonja. Então não tenha medo de escolher a Anitta como seu terceiro mítico. A Anitta vai te ajudar muito. Eu escolhi a Anitta como meu terceiro mítico e só de eu usar a Anitta, eu já consigo limpar uma wave inteira com a masmorra no level 30 e 31. Então, vá sem medo na Anitta. Vou finalizar aqui o vídeo. Eu quero agradecer tanto ao Iago e ao Denis por me auxiliarem a utilização do programa que eu usei para gravar este conteúdo. E quero desejar a todos que assistiram até o vídeo, até aqui agora, uma ótima semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp. Caso vocês queiram que eu grave análise de conta, essas coisas, é só entrar comigo em contato no WhatsApp.